Eternos, a chegada dos celestiais. Episódio de hoje: Eternos, a chegada dos celestiais. Essa história foi publicada em 1976, na segunda edição da revista The Eternals, a série dos Eternos, e aqui no Brasil saiu no mesmo ano, na revista Novo Capitão América, número 18, da editora Block. O título traduzido aqui no Brasil dessa história é Os Deuses Chegam à Terra. No primeiro episódio da série, nós conhecemos um dos Eternos, Ícaris, que faz parte de uma expedição até os Andes para a descoberta de uma nova civilização, e na verdade ele se revela ao longo da história que é um Eterno e que os seus criadores, os celestiais, estão voltando para a Terra. Aqui nós vemos nessa página dupla o Ícaris e os seus dois companheiros de expedição, junto com os deviantes que vieram até o local para impedir a chegada dos celestiais, os criadores dos Eternos. Eles estão contemplando agora a chegada da nave dos celestiais. Uma nave enorme que está pousando em um campo aberto em meio a edificações da civilização Inca. Porque depois de uma enrolação na primeira história, a gente descobre onde é que eles estão. Eles estão no Peru, em alguma montanha da Cordilheira dos Andes, em uma cidade perdida da civilização Inca. E a Margot, que é um dos membros da expedição de 3 pessoas, isso é incrível, fazer uma expedição arqueológica leva 3 pessoas. Mas tudo bem, ela pergunta para o Ícaris se não tem uma forma de deter os celestiais, porque ela parece estar com medo de que eles venham para a Terra com intenções não muito boas. Mas o Ícaris fala que assim, ele não pode ler os pensamentos deles, porque está além das capacidades. Diz que só um homem conseguiu manter comunicação com os celestiais, e que os Incas o chamavam Tecumnotzin, o mestre do voo. E não adianta procurar isso na mitologia Inca, porque quem inventou isso aqui foi o Jack Kirby. Bem, simultaneamente, os deviantes estão assustados, principalmente o líder deles, o Crow, que veio até o local para destruir o Ícaris e tudo que tivesse lá e impedir a volta dos celestiais. Ele está apavorado, enquanto o Ícaris chama os celestiais de deuses, o Crow, que é um deviante, chama eles de demônios. E aí fala que os Incas, que adoravam ele, não existem mais, que o herói Tecumnotzin também desapareceu. Na verdade, não é que os Incas desapareceram, essa informação está errada. Os Incas foram assimilados, e existem descendentes dos Incas até hoje, que fazem parte da população do Peru, do Equador, da Bolívia. Então, a civilização, da forma como estava organizada, desapareceu. Mas não as pessoas não sumiram. Bem, aí os deviantes vão embora. Eles fogem, apavorados ali, porque eles fracassaram em tentar impedir a chegada da nave dos celestiais. E aí o professor, que está ali liderando a expedição de 3 pessoas, ele pergunta para o Ícaris, afinal de contas, quais são os fatos? Porque você está chamando esses celestiais de deuses e os deviantes chamam de demônios, eles são bons, maus. Aí o Ícaris fala que os deuses e os eternos cometeram um erro no passado. O erro foi deixar os deviantes responsáveis por eles próprios.
E ele conta que no passado os deviantes dominavam os humanos e os usavam como animais de carga. Então ele fala que teve um momento na história em que os deviantes escravizaram os seres humanos, o Homo sapiens. E aí ele diz que essa tirania durou até que os celestiais voltaram para a Terra. Né? Os celestiais criaram, segundo, né, a mitologia kirbiana, os eternos, os deviantes e os humanos. E foi embora. Foram embora. Aí depois eles voltaram e os deviantes, né, que era um povo bélico, né, que tinha se armado, receberam os celestiais com fogo. Né? E, bem, aí eles falharam, né? Eles não conseguiram destruir a nave dos celestiais. E aí os deuses, né, os celestiais, revidaram. E revidaram para destruir. Os deviantes, eles não destruíram, porque, afinal de contas, né, a história mostra que tem deviante ainda. Os celestiais empregaram uma arma, segundo Ícaris, com um poder assim inigualável, que abalou o mundo, né? E aí teve ventanias e tormentas e um grande dilúvio. Um grande dilúvio, né? A cidade da Lemúria, que era a cidade dos deviantes, ela foi submersa. Né? Então continentes desapareceram. Né? Essa história é parecida com alguma outra história clássica, né? Que é o dilúvio da Bíblia. Né? E aí o Ícaris, né, ele chega nessa parte falando que ele estava ali voando no meio daquele dilúvio e aí viu uma arca de madeira, uma enorme arca de madeira, e ele resolveu ajudar, conduzir aquela arca para um lugar seguro. Né? E aí ele descobriu que ela estava cheia de animais selvagens e humanos. Quer dizer, o Ícaris está contando que ele encontrou a arca de Noé e que foi ele que levou a arca de Noé para um lugar seguro. Aí ele falou que ele levou para um topo da montanha, né, como está escrito em Gênesis, e que aí e aí ele levitou para longe, né, e disse que os humanos o confundiram com uma espécie de pássaro. E aí a Margot e seu pai ficam ali espantados, né, falaram, peraí, você vive desde o tempo do dilúvio? Você viu a arca, né? Quer dizer, pelo menos segundo o calendário hebraico aqui, o Ícaro deve ter mais de 5.000 anos. Né? E aí a Margot fica abalada com toda aqueles fatos espetaculares, eternos, deviantes, deuses que voam em naves espaciais. Né? Bem, mas o Ícaris ele continua ali a sua missão, que é ajudar o retorno do lendário Tecumnotzin, né, que seria uma divindade inca, que vai, por sua vez, ajudar a receber os celestiais. Aí o Ícaris ele aciona um mecanismo que abre uma cripta naquelas instalações incas, né, e aí de lá, de dentro, na verdade depois de um processo de transmutação de energia em matéria, aparecem várias pessoas vestidas com trajes típicos assim da cultura inca, e na verdade um deles ali está trajado como se fosse uma divindade inca, né? E ele conhece o Ícaris, ele sai dali, não, Ícaris, meu amigo, como é que você está? Né? E aí ele descobre que esse, na verdade, é um eterno, tá? É um eterno que no filme dos Eternos, da Marvel Studios, ele é interpretado, embora nos quadrinhos seja um homem, no filme ele é uma mulher, né, interpretado pela Salma Hayek. Tá? E tem um motivo, né? Assim, tem um motivo bastante interessante, né, para Salma Hayek interpretar esse eterno. Né? Já que ele é o eterno que faz o papel da divindade inca, que é latino-americana, né? A Salma Hayek é uma atriz latino-americana, tem tudo a ver com isso. Bem, aí nós descobrimos, assim, né, como quem já assistiu o filme, né, ou vai assistir vai descobrir que esse personagem se chama Ajak. Né? Então, o Ajak é um eterno que, no passado, ele foi considerado como uma divindade pelos incas. Né? E aí ele fala que esse nome Tecumnotzin aí foi os incas que inventaram para ele.
né? Então, nunca houve, na verdade, realmente um deus Tecumnotzin, era apenas o Ajak que era tratado como um deus. E aí o Ajak, ele imediatamente toma o controle da situação e dos equipamentos que residem naquela fortaleza inca, que na verdade é uma sala de controle que vai permitir que ele se comunique com os celestiais. E aí ele manda uma mensagem para os celestiais, né, saudando eles e esperando instruções. A Margot comenta a questão da tecnologia utilizada ali para armazenar o Ajak, porque o Ajak e o seu grupo eles estavam guardados numa cripta, reduzidos à energia. E aí, quando o Ícaris ele acionou o mecanismo, ele realizou um processo inverso que os materializou. Então, eles ficaram ali guardados até que chegasse o momento deles serem necessários. Eles foram, segundo o Ícaris, foram estocados por uma eternidade. Isso é uma piada, né? Porque é só relativa ao fato de eles serem eternos. Né? E aí, bem, o Ajak toma o posto de comando e ele consegue resposta dos celestiais. Eles respondem que quando o primeiro deles se revelar, para eles prestarem bastante atenção no semblante, né, para descobrirem qual que é o propósito da missão. E aí o Ajak confirma a recepção da mensagem e eles aguardam a chegada então do primeiro celestial. E aí um gigante mesmo, uma criatura imensa, né, com vários metros de altura, ela sai da nave. Só que está meio difícil de saber qual que é a missão pelo semblante, porque simplesmente o celestial não tem semblante, ou pelo menos não semblante humano. Né? E agora, o que vai acontecer? Bom, vamos saber isso no próximo episódio. Inscreva-se, curta, compartilhe.